Bíblia tem um pequeno texto, né? A Bíblia NVI tem sempre um texto para dar sentido aos próximos versículos. E aqui no meu fala muito lindo, assim, fala assim, ó, Jesus fortalece os seus discípulos. Então hoje é uma palavra de fortalecimento, amém? Então aqui, ó, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem, porque o têm visto. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Queremos, Senhor, que ela penetre no nosso coração, de forma que as nossas atitudes, os nossos conceitos venham ser modificados e que eles sejam todos para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor venha como um sopro, como um vento impetuoso sobre a nossa vida, trazendo a revelação da sua palavra e para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Sempre que Deus chama alguém, Ele dá uma direção, né? E Ele sempre dá o final da história. Como nós sabemos, apesar de grandes dificuldades que passamos, apesar de ver, como semana passada nós falamos sobre a perseguição dos cristãos, apesar de todo esse povo na antiguidade, eles morreram por causa do Evangelho, Deus sempre nos trouxe o final da história, que é um final de vitória, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, a nossa vitória está em Jesus. O final da nossa história é pisando em ruas de ouro, gente. Meu Deus, eu pensei que tu ia se animar com essa aqui. Eu até forcei a voz assim para ver se ia dar um negócio. Mas o nosso final é certo. O meu final, o seu final é certo. Nós estaremos. O que Jesus está falando assim? Ei, não fica perturbado com o coração. Só crê. Porque eu estou indo preparar moradas para nós. E eu vou voltar, vou buscar vocês para que a gente fique junto na eternidade. Então olha o final, que incrível. Coitado do diabo, né? O diabo é o cara que mais ensina a ser teimoso. Porque ele sabe o final da história, ele sabe que vai se arrebentar todo. Mas o miserável não para de atentar a gente. Ele não desiste. Até por saber que o final dele é terrível, ele vai ser esmagado. Ele vai ser preso, vai perder o pouco que ele não tem. Só que ele não desiste. E nós, a partir do momento que Jesus nos convocou, nos encontrou no caminho da vida, Ele nos deu uma direção. Qual que é a direção do Senhor Jesus? É a palavra. E Ele nos dá um spoiler santo do que vai acontecer no final. Nós reinaremos com Ele, nós teremos uma vida face a face com Cristo, vai ser incrível, gente. Mas onde está o problema dessa história? No percurso. O problema que nós vivemos é receber a palavra do Senhor, ficarmos animados. Hoje nós vamos sair daqui animados. Você vai sair daqui animado, amém? Só que alguns de nós amanhã já desanima. Amanhã já vai vir um dilema, amanhã já vai vir alguma coisa, amanhã já vai vir o desânimo, já vai acordar com dor de cabeça, vai ter que enfrentar aquele problema lá no trabalho, algumas questões pessoais. E apesar de estar animado um dia antes, o percurso de receber a palavra e viver o cumprimento dela, existe um percurso que é meu e seu dever de caminhar no percurso. Quando estamos caminhando, gente, em direção ao que a palavra diz, a gente está desempenhando a nossa obediência e a nossa fé. Porque a fé, ela impulsiona a obediência. A fé verdadeira, qual é a maior obra da fé? Quando Tiago fala assim, me mostre as suas obras, a sua fé sem obras, que eu mostrarei as obras que eu realizo pela minha fé.
Porque essa fé que tu tem sem obras, ela é morta. Porque qual é o primeiro gatilho da fé? É a obediência. A gente obedece aquilo que a gente crê. A gente obedece aquilo que a gente acredita. E por eu acreditar na palavra, eu olho para ela e vou obedecer. Porque eu acredito que o que ela está dizendo para mim é a verdade para a minha vida. E se eu seguir o que ela diz, eu vou chegar num lugar excelente. Então esse caminho onde a minha fé é ativada no início, e eu preciso caminhar em direção ao que a palavra diz, esse período nos traz cansaço, desânimo, seremos decepcionados por nós mesmos e por outras pessoas, nos sentiremos cansados, fatigados, alguns obstáculos aparecerão na nossa frente que vão tirar as nossas energias, e a gente no meio desse caminho, a gente acaba desanimando, enfraquecendo. Poxa, eu estava tão animado no início, Jesus falou tantas coisas poderosas para mim, eu encontrei na palavra dele tantas promessas poderosas. Poxa, eu estou no meio desse caminho e eu parei, eu desanimei, no meio do meu casamento aconteceram alguns problemas e eu não aguento mais. No meio da faculdade eu comecei a ficar cansado e achar que aquilo não era para mim, então eu tranquei. Ou então não tive organização bastante financeira para me manter e continuar estudando até o final, porque o final é excelente, mas o percurso é necessário. Eu não posso criar uma história que só tem uma linha, e foram felizes para sempre. Não. Às vezes a gente está lendo o livro da nossa vida, a gente só está lendo essa última frase, e fomos felizes para sempre. Mas e o resto? E os leões, e os gigantes, e os dilemas que vamos passar? Isso está paralisando muita gente, porque estamos animados, porque Deus entregou uma palavra para a gente. Mas chegou aquela época da vida onde aquela curva ascendente de animação, aquela curva ascendente de, é isso que eu quero para a minha vida, Deus falou comigo, e aquele ímpeto de buscar a palavra, de viver o que Deus fala, passou, agora parece que vir ao culto parece normal, eu não tenho nenhum sentimento de ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai se esfriando e parece que o problema está fora, mas na verdade o problema está dentro, porque eu já tenho a palavra, eu já conheço quem é Deus. Qual é o meu papel? Continuar caminhando. E tem muitas coisas que Deus vai revelar no meio do caminho, aí que está um segredo. Porque Deus nos chama no início, mas Ele se revela no caminho. E como é que é o nome da palavra de hoje? Vem que eu te explico no caminho. Fala para alguém do teu lado, sei, vamos comigo que eu te explico no caminho. Agora, aí fala só, tu não pode me abandonar no meio do caminho, que eu vou te explicar devagarzinho. Tá vendo? Porque a gente perde a paciência, né, gente? Tem coisa que demora para a gente entender. Tem coisa que acontece, tem dilemas na vida da gente que demora para acontecer. E a gente fica assim, poxa, não estou entendendo nada. Parece que eu estou levando prejuízo. Parece que eu não estou chegando em lugar nenhum. Né? Eu lembro muito quando fala disso, eu lembro quando a gente morava em São Bento do Sul, em Terra Boa. Daqui a algumas semanas eu vou lá em Campo Alegre, vou levar uma palavra no retiro, lá vou matar a saudade daquela neblina, daquele frio em pleno dezembro, assim. Botar um casaco em dezembro, é só lá que acontecem essas coisas. Eu lembro, gente, que uma época eu descia 3 vezes por semana de São Bento para Itajaí para trabalhar. No Porto Itajaí eu trabalhava em São Bento. Então, tinha dias, gente, que eu pegava neblina que só dava para olhar a faixa do lado. Não dava para olhar na frente, assim, tu não enxergava nada. Então, tu tinha que ir devagar, porque é uma serra terrível. Uma serra que vira quase 180 graus, assim, as curvas, bem complicada. Tinha uma placa lá que falava assim, estamos há tantos dias sem acidentes fatais. Meu Deus, cada vez que eu olhava, Jesus, não sou eu hoje, né? E eu dava um medo, assim, aquela placa, mas tinha, porque morria. Eu vi acidentes fatais naquela serra, e vi muitas coisas ali, muitos acidentes. E, inclusive, né, um dos acidentes aconteceu com a gente. Eu já não morava em São Bento do Sul, estava morando em Itajaí, passando por um dilema terrível, um dilema ministerial, um dilema de fé, um dilema financeiro, um dilema emocional terrível. Olha, um dos momentos mais, assim,
tensos da minha vida foi aqueles 2 anos e meio. E eu tinha ido embora de Itajaí, de São Bento para Itajaí, e ocorreu que uma pessoa faleceu em São Bento do Sul, muito amigo nosso, lá, a esposa, né, do nosso pastor, que foi em São Bento, e a gente foi lá nesse velório visitar. Era eu, o Estevão, um bebezinho, assim, 1 ano e meio, 2 no máximo, e aquele estávamos subindo a serra. Não tinha neblina aquele dia, era um dia favorável de sol, era domingo de manhã. Eu estava subindo, na última curva, veio um Palio vermelho desgovernado e ele não se segurou na curva. Eu estava passando a curva, ele veio do meu lado e bateu assim na porta traseira e no paralama, mas foi um confronto ali muito forte. E o ímpeto humano é o que? De sair, seu miserável, quer matar minha família, subir em cima do cara. Só que o Espírito Santo estava na minha vida, glória a Deus por aquele dia. E eu levantei muito calmo e preocupado com a vida de quem estava no outro carro. Porque estava tudo bem com a minha família. Então eu levantei, primeira coisa eu falei, cara, quem tá tudo bem contigo? Eu pensei, esse cara passou mal, ou o carro quebrou, porque a batida que aconteceu só poderia ter sido 2 chances. Ou o carro quebrou, ou o cara passou mal, não tinha. Porque ele veio reto, ele não fez a curva. E a curva era uma pirambeira, para nós 2 cair tudo e se acabar numa bola de fogo. Só que foi uma batida, assim, leve e moderada. E a gente saiu andando com os carros e tal. E eu saí preocupado, conversei um pouco com ele e tal. E a gente pegou o telefone ali, ele não tinha seguro. Aí eu já vivendo um dilema financeiro, não sabia nem como pagar minhas contas, agora apareceu mais uma, né? Olha que bênção. E a gente estava ali, não tinha como conferir o telefone no meio da serra. Então não tinha como saber se o telefone que ele me deu era o certo. Segui viagem, continuei o meu caminho. Eu sou teimoso, gente. Com o carro quebrado, eu fui lá no velório, só de raiva. E fui no velório, ele voltou também para a casa dele, aí passou. Segunda-feira fui dar entrada no seguro. Eu não lembro, se vou dar um número assim, R$4.000 era a franquia do seguro. Então aí eu mandei arrumar, peguei o carro reserva. Aí liguei para esse rapaz, ele me atendeu. Eu falei, olha, deu R$4.000 aqui a franquia. E ele desligou o telefone, deu 5 minutos, dinheiro na minha conta. Eu falei, meu Deus, que bênção, que rápido, ainda existem pessoas honestas ainda, né? Aí tá, e passou o processo do conserto do carro, e o corretor do seguro falou para mim, João, deu uns descontos aqui, eu não lembro o valor, mas vamos dizer assim, deu R$3.200. Então, a gente vai devolver aí, o seguro vai devolver e tal, deu um negócio assim. Sei que ficou... Aí eu, como um crente perturbado, falei assim, meu Deus, é benção, olha aí, sobrou uma benção de R$800 para mim. Na hora que eu falei isso, o que o Espírito Santo falou? Não é teu. Devolve, porque ele precisa. Falei, Jesus, fala comigo. Aí eu liguei para esse cidadão, né? Falei, irmão, tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Não, o seguinte, cara, é que sobrou um dinheiro aqui e esse dinheiro é seu, né, cara? Não é meu, então eu preciso devolver, passa a sua conta aí para mim. Eu vou anotar aqui, eu te deposito aí. Aí, antes de ligar, eu falei assim, eu preciso tirar uma dúvida contigo. Por que você foi tão rápido em me dar o dinheiro sem perguntar, simplesmente... Porque, normalmente, o que ele poderia fazer? Cara, eu não tenho R$4.000. Eu estou quebrado. Você pode esperar daqui a um mês... Eu posso dividir em 4 vezes de R$1.000. Qualquer desculpa ele poderia dar. Ele poderia ter me dado o telefone errado, para eu não conseguir localizar ele, que eu nem sabia quem ele era. Eu não fazia ideia de quem esse cara era. E eu perguntei para ele, cara, por que tu foi tão honesto? Porque eu não te conheço, você poderia ter me dado um migué. Aí ele falou assim, não, tu não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, eita, que isso? Não, porque você era coordenador dos jovens aqui em São Bento do Sul, eu te conhecia, tu ia nas congregações da cidade, tu pregava, tu era uma bênção. Então começou a falar assim, eu falei, hã? Então, aí ele falou assim, eu jamais poderia errar com uma pessoa como você. Eu falei, meu Deus, cara. Só que caiu uma responsabilidade de mim, sabe por quê? E se eu fosse ríspido com ele lá na batida? E se eu tivesse usado da minha justiça humana, da minha raiva, da minha proteção com a minha própria família, de chegar a dar, seu miserável, você está maluco, está batendo aqui no meu carro. Se eu tivesse usado, eu ia quebrar todo esse conceito positivo que ele tinha na minha vida. E isso, gente, é um ótimo exemplo para a minha vida, para vocês, logicamente, da gente se cuidar
Porque no meio da nossa caminhada com Cristo vão aparecer provações. Que as provações, elas servem para nos aprovar diante do Senhor. Mas quem são os aprovados? Aqueles que não são guiados pela carne. Porque se eu fosse guiado pela carne naquele dia, eu ia fazer alguma besteira. Eu poderia perder e envergonhar o nome da igreja e de Jesus através de uma briga, reclamando. Mas graças a Deus, eu tive só sorte de o Espírito Santo se apoderar da minha vida. E naquele dia eu pude glorificar o nome do Senhor Jesus com uma atitude positiva. Mas por que eu estou falando isso? Porque no meio do meu caminho, do seu caminho com Jesus, vão acontecer coisas, dilemas, problemas, ardentes provações, que vão testar a nossa vida, as nossas atitudes, vão testar as nossas escolhas. Vão aparecer situações que vão testar quais são as nossas prioridades. E aí é a hora da gente mostrar em que lado estamos. Porque quando está tudo ok, tudo bem, está tudo bem, gente, não precisa fazer nada. Mas e quando há nos dilemas que são revelados os nossos caráter, o nosso caráter é revelado na hora da dificuldade. Quer conhecer você? Te fecha no trânsito, para ver qual é a resposta que tu vai dar. Recebe uma batida dessa aí, tu sem dinheiro. Eu tô indo num velório de alguém. Meu Deus, às vezes tu pensa assim, poxa, eu tô servindo a Jesus, estou fazendo as coisas, tô me doando e parece que está tudo errado. Só acontece coisa ruim. Eu vou parar de servir, eu vou parar de caminhar em direção ao Senhor. E eu não falo só no âmbito eclesiástico da igreja em si, mas eu falo na vida, porque tem muitas direções que nós temos na vida, de ser honestos, de sermos, como é que eu posso dizer? De sermos bons maridos, boas esposas, de sermos bons pais. E acontecem dilemas no nosso casamento que a vontade é de esganar, de pegar no pescoço e falar assim, ei, mas ao invés de tu pegar com força no pescoço, pega com carinho, e já dá um beijo assim, atrás na nuca, assim, ó. Aí tu já muda o quadro. Mas é só que você dá lugar para a sua raiva, dá lugar para o seu orgulho, aí você se isola, aí você sai, tu não fica junto. Aí, ao invés de tu deixar o teu marido ir lá te dar um beijinho, você sai daqui. Você não está merecendo nada. Né? Não é assim que tu faz? Com um jeitinho seu? Aí Deus está lá vendo, bênçãos estão sendo bloqueadas agora. Pum. Aperta o botão. Por quê? Estamos lidando nos dilemas na plataforma da carne. Amanhã, essa semana, talvez você pode ser injustiçado no seu trabalho. Ou você já está se sentindo injustiçado, está trabalhando demais, ganhando pouco. Meu Deus do céu. E às vezes você está desanimando, querendo sair, ou então não está sendo o funcionário que deveria estar sendo, honrando ao Senhor, porque a palavra diz que trabalha como se fosse para Deus. E às vezes tu não está trabalhando como se fosse para Deus, porque tu está olhando para a carne. A carne está te guiando. Os preceitos da carne estão desenvolvendo em você e em mim atitudes baseadas na natureza carnal. E não é sobre isso, gente. É porque a glória do Senhor Jesus vai ser revelada nesses momentos difíceis que estamos passando, se formos guiados pelo Espírito. E nós temos aqui um bom exemplo dos jovens na fornalha. Vamos ler Daniel 3:16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha que coisa linda, semana passada eu falei sobre isso, né? Estevão os fariseus, eles não conseguiam lutar contra a graça e sabedoria de Estevão, porque graça e sabedoria são subsídios do céu. Graça vem de Deus, sabedoria vem de Deus, conhecimento vem do mundo, vem dos livros, faculdades, palestras, mas sabedoria só vem de Deus. Quando Estevão estava lutando através da palavra com os sábios da lei, com os fariseus, ele lutava com sabedoria e graça. Aí a palavra diz assim, eles não conseguiam debater Estevão, porque ele carregava muita graça e muito conhecimento do Senhor. Então, aqui atrás, ó, Velho Testamento, lá atrás da história, eu não vou defender, sabe por que eu não me defendo? Quando eles falam assim, eu não vou me defender, eles estão falando assim, ó, eu não vou me manifestar. Sabe por quê? A minha vingança vem do Senhor.
Então, tu não precisa ficar se vingando de todo mundo, fazendo textão na internet, fazendo textão no status do WhatsApp para tentar acusar ou então tocar na vida de alguém, para deixar entender um recado. Não, não se defenda. Deixa que Deus defende você. Deixa que a glória de Deus seja revelada na sua vida. Deixa, sabe por quê? Não é só você que vai ver. Muitos vão ver a injustiça que está acontecendo contigo e vão falar assim, ó, como é que essa pessoa consegue? Só Deus. Pronto, já adorou ao Senhor por causa da tua vida. Estão entendendo? Então aqui está falando assim, ó, não vamos nos defender. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Lógico, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos livrará das suas mãos, Senhor Rei. Olha a convicção. Só que tem o fator humano, gente. Que não é só porque hoje você vai se posicionar diante do Senhor, que o seu pneu não vai furar. Que tu não vai pegar uma gripe. Que tu não vai deixar um vidro em casa cair, quebrar, perder um suco de uva gostoso que você comprou para tomar com a mulher em casa de noite. Não é porque você se posicionou, não é porque você se tornou membro hoje, meu Deus, agora $1 milhão na minha conta amanhã. Dia 10 está chegando. Segura, aperta o cinto. Não é porque eu estou me posicionando que nada agora pode me deter. Eu sou um super-herói espiritual e nada pode me deter. Não. Olha o que eles vão falar aqui, ó. Mas, se Deus não me livrar, pode acontecer, gente. Pode acontecer de dilemas, de derrotas. Pode acontecer prejuízos. Só que há uma diferença em quem é guiado pelo Espírito. Olha o que eles falaram aqui, ó. Se Deus não me livrar, se eu entrar nessa fornalha e morrer, porque é normal morrer dentro de uma fornalha. É normal, né, gente? Eu sou um perigo na cozinha. Eu tenho 2 fatos engraçados. Uma vez aquela pediu para eu acender o forno para esquentar. Eu, muito obediente, fui lá, acendi o forno, liguei e virei as costas. Quando aquela chegou, tinha uns plásticos tudo derretendo, pingando lá dentro. Ela, amor, você não viu as câmeras? Não, amor, tu mandou eu só ligar, tu não mandou eu abrir para ver o que tinha lá dentro. Gente, cozinha não é o meu ambiente de trabalho. Não me chama para a cozinha que eu sou um... E outro dia que ele tinha viajado, sei lá onde é que ela estava, tinha me abandonado aquele dia, meu Deus. Me deixou sozinho em casa. E eu fui fazer um ovo cozido. Botei o ovo e saí da cozinha. Fui lá para o computador, sei lá para onde. De repente, gente, um barulho como de um vento impetuoso na cozinha. Cara, uma explosão. Pá! Deu assim. Falei, meu, estourou o gás, alguma coisa, né? Secou tudo a água. E o ovo explodiu. Gente, ovo para tudo, só tinha ovo na cozinha assim. Falei, meu Deus, que perigo, cara. Que loucura. Por que eu estou falando disso, né? Eu não estou lembrando mais. Falando do fogo, né? Gente, é lógico que quem encosta no fogo vai se queimar. É lógico que existia um grande risco nessa condenação. É lógico. Eu não posso esconder de vocês que a escolha que vocês estão tendo diante do Senhor, estamos assumindo riscos de perdas, de prejuízos. Agora, quem é guiado pelo Espírito, não olha para a circunstância, mas olha para o que crê, para o que é invisível. Olha o que eles falaram aqui. Se ele não livrar, e se eu queimar, se eu morrer, ó rei, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. O que ele está falando aqui, ó? Mesmo que eu morra, eu continuo no caminho que o Senhor mandou eu trilhar. É o que muita gente hoje está desistindo da vida, de tudo. Do casamento, da profissão, da faculdade, disso, daqui, da academia, da dieta. Ai, meu Deus. Dieta é difícil, gente. Sabe por quê? É só nós. Aí eu fico sozinho, igual ontem, na minha solidão. Aquele assim, quantas coisas tu comeu? Ela já sabe que eu fico só comendo o dia inteiro, porque eu, sozinho. Ontem até a Lola me abandonou, deu uns fogos de artifício lá na rua, e aí eu estava assim, sozinho lá, estudando, eu ia lá na calçada, assim, dar uma olhada, não tinha ninguém em casa, fui lá procurar a Lola, para dar um carinho na Lola, nem a Lola estava lá em casa. Porque a dieta é controle nosso, é domínio próprio, eu tenho que me dominar. Então, quantas pessoas estão desistindo de bons princípios, bons valores,
Ah, porque o mundo está assim mesmo, porque o governo está assim mesmo, porque o mundo, ninguém mais faz isso, ninguém faz mais aquilo, então eu também não estou nem aí para nada, está normal fazer isso, fazer aquilo. E a gente está desistindo de caminhar na palavra do Senhor, caminhar em direção às promessas do Senhor. Por quê? Estamos sendo guiados pelo que a carne diz. Eles falam assim, pode me matar. Eu não vou mudar de rota. Gente, nós carregamos uma palavra do Senhor sobre vários assuntos da nossa vida, sobre o nosso casamento. Homens, se vocês são homens de verdade, a palavra diz que eu e você devemos entregar a nossa vida à nossa esposa, como Cristo entregou para a igreja. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Você hoje, por acaso, lavou a louça para a tua esposa para não gastar a unha que ela fez ontem ou sexta-feira, para continuar bonitinha para você? Não, né? Tu foi assistir o Flamengo e deixou ela lá sozinha, solitária na cozinha? Tu cuida da sua esposa, tu protege a sua esposa. Isso é caminhar na palavra, gente. Isso é se manter no caminho. Meninas, vocês são sujeitas aos seus maridos? Vocês estão debaixo da missão que ele tem? Vocês são... Ó, começou o barulho, a mulherada é assim, ó. Não dá para falar nada. Já fica um zum, zum, zum. Já começa assim. Acho que é assim, né? Mas esse é o perigo. Jesus, que perturbação é essa? Vocês estão entendendo quem é o homem que Deus botou na vida de vocês? Sabe por quê? Tem um monte de mulher que está chamando o homem de banana, mas é ela que faz esse cara ser um banana. É ela que tá montando um cara todo desconstruído, mas é você que desconstrói. Sabe por quê? A mulher tem a unção de edificar o lar. E se o lar está com problema, mulheres, por gentileza, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam fazer o homem de vocês se sentir homem. E às vezes ele está sentindo um filho, um adolescente. Você cuida dele como se fosse um adolescente. Você trata ele, olha para ele braba. Ele tem que te obedecer no olhar. Você olhou, ele... A minha esposa disse que eu não estou com vontade de ir no futebol. É assim, gente. Aí tu está fazendo um homem que Deus botou na tua vida, a representação de Deus, para a tua casa, para a tua vida, um banana. Aí você ainda xinga ele, pelo amor de Deus, gente. A culpa é de quem? De Satanás, coitado, né? Volta na conta dele mesmo. O negativo dele deve estar em trilhões já. É assim, gente. O ponto de partida dos jovens, gente, era não adorar outros deuses. Porque o que diz na Bíblia? A Deus, somente a Deus a glória. Deus não divide a sua glória a ninguém. Então, de onde partiu o princípio de não adorar a estátua? Era porque eles aprenderam da palavra de não adorar nenhum outro Deus. Então, era esse ponto. Só que assim, até nada acontecer, o discurso é legal, né? Imagina Sadraque, Mesaque e dizer, ei, rapazes, seguinte, ó, nós somos adoradores de Deus, ninguém vai mexer no que a gente faz, nós estamos aqui, firme e forte, é isso aí, Sadraque, bora para cima. Enquanto nada de ruim acontecesse, é um discurso de coragem, ousadia, animação. É igual nós aqui, ó, nós estamos tudo aqui, ó, fervendo, adorando ao Senhor, vamos sair daqui moendo, mas amanhã vai vir dilema, amanhã pode aparecer uma fornalha. Será que nós vamos nos manter? Porque eles se mantiveram no lugar. Aqui que está a diferença. Por que se mantiveram no lugar? Não é porque eles fizeram um curso. Não é porque já acharam as 7 chaves da benevolência. Não. É porque eles só fizeram uma coisa. Caminharam com obediência e fé. Então eles se mantiveram no lugar. No meio da caminhada deles com Cristo, apareceu uma fornalha. Só que no meio dessa fornalha apareceu o 4º homem. Deus se revela no meio do caminho. Deus se revela no meio da história. E o que acontece, gente? Muitos de nós, quem sabe na hora da condenação, o que ia acontecer? Ó, vocês estão condenados. Vão morrer na fornalha. Não, peraí, mas qual é o Deus mesmo que tem que adorar? Ah, é a estátua? Pô, desculpa. Eu esqueci que era a estátua. Vamos lá na estátua. Vamos deixar esse negócio de fornalha. Apaga ali, apaga o fogo, apaga. Vamos acabar, apaga o fogo. Vão lá adorar a estátua, vão acabar com isso porque eu quero viver, eu sou jovem, eu preciso seguir minha vida, eu não posso perder, eu não posso me queimar. Pô, quem sou eu, né, fazer papel de frango assado ali, né? Não, deixa quieto. Quem sabe se fosse eu, quem sabe se fosse você? Quantas concessões estamos abrindo para a cultura do mundo na nossa vida?
Quantas pornografias talvez estão nos celulares? Quantas conversas que não agradam ao Senhor, estamos sentando em rodas, conversando com pessoas? Quantas coisas estamos deixando com que o mundo implante em nossa vida, em nossas famílias, e estamos simplesmente deixando, porque se a gente tiver que se posicionar, vai ter desgaste, vamos perder talvez algumas amizades, vamos ser vistos como aqueles que, né, o santão. Então, para a gente não ter desgaste, para não ter uma fornalha, vamos, qual que é o Deus aí? Fala aí que eu vou. É a estátua, vamos lá. Tem muita gente fazendo isso, mas eles não mudaram de direção. Eu estou aqui, meu irmão, perca o que for perder, tenha prejuízo que for tiver, mas eu vou continuar no caminho, apesar de se tiver algum dilema, eu sei que a glória do Senhor será revelada no meio do caminho. E o que aconteceu? As ardentes provações, né? Quando fala de fornalha, eu lembro de Pedro, porque a ardente provação que Deus permite na nossa vida são as fornalhas. Vamos ler Pedro, 2 Pedro 4:12. Pedro 4:12, olha aqui. Olha o título aqui da minha Bíblia, é legal que tem esse título, Sofrendo por Cristo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Porque não é estranho, gente. O crente passa pela prova sempre, ele vai ser provado. O meu caráter vai ser provado, o seu caráter vai ser provado. As minhas atitudes serão provadas no fogo. E está aqui, ó. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Está vendo que no meio da fornalha, quem vai se repousar sobre nós? O Espírito Santo. É na hora que você não pode, é depois do meu limite. Tem muita gente chegando no limite, chega no meu limite. Não, é depois do limite. A fornalha não era o limite. A fornalha era quilômetros após o limite físico. Era após a capacidade humana de sobreviver. E às vezes a gente está chegando só até a capacidade, só até aqui, Deus. Daqui para frente eu não vou mais. E está aqui, ó. Ele vai ser repousado sobre você. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, entre parentes fofoqueiros, né, que às vezes a gente está sofrendo, mas a gente é um fofoqueiro danado também, né? Tem que sofrer mesmo, esse miserável. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. É a casa de Deus que vai ser julgada, gente. A aprovação começa em nós. Às vezes você vê o teu irmão, o teu cunhado, o teu amigo do trabalho, poxa, trocando de carro, vivendo, viajando, tendo tudo que quer, e você não aprova nada, não tem nada, não vira, não acontece nada. Mas por quê? O fogo começa na casa. Só que assim, esse fogo que está nos provando também vai glorificar o nome de Jesus na nossa vida. E está aqui, ó. E começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí eu lembro do pastor Robson, que ele fala assim para a gente: pastor, se a gente que está agarrado de Jesus, a gente passa por um monte de prova, a gente quase morre no meio do caminho. Imagina aqueles que estão negligentes, já estão mortos. É o que a palavra diz. Então, se está difícil, pode piorar. Não se engane. Se agarre em Jesus hoje. Se você está meio desagarradinho, se você está meio negligente com o que Deus te entregou, com os seus dons, com as suas habilidades, com o que Cristo fez por você, se você está na beira do caminho, hoje é dia de você e eu nos colocarmos no meio do caminho e continuarmos caminhando. Quem está entendendo essa palavra, gente? Então, o que tinha na fornalha? Era dor, sofrimento, morte, queimaduras. Era o mínimo que eles iam passar, mínimo.
Só que lá no livro de Daniel, fala que assim, ó, o cabelo não chamuscou, as roupas não se queimaram e nem cheiro de fogo eles tinham. Gente, olha só, quem anda no Espírito, ele passa ileso na fornalha. Porque Deus não quer que eu e você nos perdemos no caminho. Ele não quer nos deixar prejudicados. Só que se a gente andar pela carne, a gente vai ter atitudes que vão desviar do que a glória de Deus quer se revelar. Sabe qual é o nosso problema? Antes de terminar o período do problema que a glória de Deus vai vir, a gente sai antes. A gente desvia antes. A glória de Deus é se revelar daqui 1 hora, mas eu já não aguento mais, eu paro o meu processo com Deus, já viro para o outro lado, eu não vou ver. O que aconteceu na fornalha, gente? Se eles não tivessem ido para a fornalha, o quarto homem não tinha aonde aparecer. Não ia ter graça eles andando na rua e um quarto homem andando na rua. Qual graça tinha? Tinha alguma graça? Agora bota os 3 na fornalha. E não foram só eles que viram o homem. A primeira pessoa que viu o homem dentro da fornalha foi o rei Nabucodonosor. E todo mundo viu a glória de Deus, não foi só os 3 jovens. A cidade de Blumenau está esperando eu e você nos manifestarmos para que a glória de Deus seja revelada na vida das pessoas que moram nessa cidade. Só que eu e você precisamos aceitar as fornalhas. Eu e você precisamos aceitar e nos manter no caminho. Tem muita gente parando no caminho. Tem muita gente parando os sonhos que Deus deu, parando as estratégias, parando os propósitos, porque as fornalhas te cansaram. As fornalhas te machucaram. Porque acontece. E essas coisas, gente, essas pedras, esses problemas que acontecem no caminho, elas fazem parte da nossa construção. Vamos ler Romanos 8:28. Eu não vou conseguir chegar no final, gente. Eu já vou para o final já. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você é mais antigo como eu na palavra, se você foi na escola dominical, se você é crente raiz, você vai lembrar de outra versão desse versículo, que fala assim: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Então, a minha batida no carro lá na serra cooperou para que Deus falasse comigo através daquele homem. Você foi aprovado no tempo que você fez tantas coisas que ninguém viu lá naquela cidade. Tanta entrega, tanto prejuízo que você teve. Tanto gasto físico, mental, financeiro que você teve naquela época, onde você se entregou e ninguém sabe, mas Deus sabe. Então a batida foi só para eu parar e ver a glória de Deus na minha vida. E Ele testificando o que Ele viu de Deus em mim. Não é nada sobre mim, gente. Não é nada sobre o que eu fiz. É sobre o que Deus fez. Então, algum dilema que você está vivendo, Ele está construindo em você um caráter. Sabe por quê? É no dilema que o nosso caráter é provado. É na fornalha que nós somos moldados pelo Senhor. É na dificuldade que eu e você ficamos bem humildezinhos, bem calminhos, bem dependentes do Senhor. E a gente aprende a parar de ouvir outras vozes e ouvir só a voz de Deus. É só na hora da dificuldade, gente. Então não para no caminho, não. Eu quero falar para você que você não está fora do caminho, você está no caminho. Apesar de você estar alguns anos, alguns meses, alguns aqui alguns dias, num período difícil do caminho. A vontade de parar, de abandonar, de desistir. Cara, eu não aguento mais. Cara, eu estou cansado. Apesar disso, hoje é o dia que o Espírito Santo marcou para trazer força e consolo para nós. E falar para mim: ei, continua o caminho. Continua caminhando. Seu casamento vai melhorar, espera um pouquinho mais. Continua investindo, continua amando, continua perdoando. Seus filhos estão meio com problemas, mas calma, eu ainda estou cuidando deles e na hora certa as coisas vão melhorar. Continue amando seus filhos, continue fazendo um misto quente, quentinho para ele, um Nescauzinho, bota na mesa. Cuida dele, beija ele, ama ele. Esquece algumas coisas que você não concorda dele.
Daqui a pouco o Espírito Santo, é no Espírito, não é na força. Eu lembro de pessoas que estão aqui, que começaram a vir, e falaram assim para mim: pastor, o meu marido não quer vir na igreja. O que eu faço? Eu já chamei, convidei, estou até brigando já. Eu falei assim, ó, para de falar de igreja. Finge que você nem vai na igreja. Quando for na igreja, pega a tua Bíblia, pega o teu celular, pega o teu carro e vai. Entrega para o Senhor fazer essa obra. Passou umas 2 semanas, estavam os dois aqui. Sabe por quê? Não é eu, não é a minha voz que te convence. É o Espírito Santo que está na minha vida. E não é a nossa voz, é a nossa vida que vai convencer alguém. É a gente andar cheio do Espírito Santo na vida, que nós vamos fazer as obras do Senhor nessa terra. Mas é a gente continuar e o Espírito Santo que vai fazer a gente continuar no caminho. Não são as coisas da terra. Eu lembrei de uma coisa aqui. Foi aquele que escreveu? Ok, lá você foi fera agora, hein? Ontem eu estava caminhando na minha solidão de montar a palavra. E eu assim, estava agoniado já em casa, já tinha terminado, sem saber o que eu... Sabe assim, um dia que tu monta uma palavra, tu fica assim, meu Deus, será que é isso aqui? Eu peguei assim, já que eu estou falando de caminho, eu vou caminhar. Eu botei o tênis e saí. E saí bem loucamente aí, fui saindo, caminhando. No meio do caminho aparece uma mensagem no meu relógio, do Uber. Você merece descanso. Por que não chama o Uber? Eu falei, eles sabem que eu estou caminhando. Como é que é isso? Não, falei contigo, né? Falei, cara, tá vendo que no meio do caminho, o diabo vem tentando trazer até propostas de conforto. Ei, tu tá sofrendo demais, tu não precisa disso, tu não precisa ser humilhado, tu não precisa ser essa pessoa, tu tá no lugar errado. A gente começa a ouvir e a gente é verdade. Minha vontade de falar, quero um Uber. Estou andando aqui, para que eu vou andar? A gente começa a achar que a gente realmente eu mereço. Realmente eu estou sofrendo demais. Realmente eu fui injustiçado. A gente começa a romantizar e achar que a gente é o centro das atenções, tira Jesus do centro e faz tudo errado. O meu propósito era caminhar, porque no caminho Deus ia falar alguma coisa comigo. E olha o diabo já tentando tirar o meu foco, o meu propósito. E é isso, gente. Essas coisas que acontecem, eu não posso ser paralisado. Sabe por quê, gente? O lugar que você está hoje pode ser uma fornalha. Mas esse lugar que você está hoje não define quem você é. Porque quem você não é um condenado à fornalha, você é um filho de Deus que vai viver eternamente com Cristo. Então, apesar dessa fornalha te matar fisicamente, eu estarei indo rapidamente para os céus com o Senhor Jesus. E a gente está apegado às coisas dessa terra, com medo de perder, com medo de se prejudicar, com medo de não ganhar, com medo de não ser beneficiado. Gente, o lugar que você está não define quem você é. Se você está num lugar triste, se você está num momento difícil, isso não define a sua vida. Sabe por que eu e você não nos alimentamos de alegria dessa terra? Nós nos alimentamos do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Apesar de estarmos num momento difícil financeiro, apesar de estarmos num momento triste de algumas perdas, a minha alegria não vem da circunstância, a minha alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está comigo aí? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele nos dá alegria. E para fechar a minha fala, para a gente tomar a ceia, se alegrar com o louvor, Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Sabe qual é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje? Ei, seja mais paciente. Seja mais paciente com o seu esposo. Seja mais paciente no seu trabalho. Seja mais paciente com os seus filhos. Seja mais paciente com o tempo que você está passando de dificuldade. Porque a paciência produz em nós esperança. E se a gente não se permitir viver com paciência, nós não vamos ter a chance de viver o sobrenatural com o Senhor, porque tem um tempo para acontecer, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se é o tempo de carregar pedra, carrega as pedras. Mas por quê? Vai chegar o tempo de descansar. Se você está num tempo de chorar, toma água aí, porque você vai desidratar.
Mas vai chegar o tempo de sorrir, meu irmão. Vai chegar o tempo de soltar fogos. Vai chegar um tempo da gente se alegrar e falar assim: o meu tempo difícil passou e eu vi a glória de Deus enquanto eu estava na dificuldade. Você vai ver isso. Você vai lembrar disso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, se não fosse Deus na minha vida, naquela semana eu ia morrer. Eu não ia aguentar. Eu ia me perder. Eu ia fazer uma coisa errada. Eu tenho certeza disso. Que você vai olhar para trás e só vai ver uma coisa: a glória de Deus. Você vai ver o quarto homem na sua vida.